Olá, bem-vindos ao Itaú Views. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre commodities metálicas e celulose. São dois setores ali com grande participação na Bolsa e que neste ano foram afetados aí pelo cenário macro, especialmente a desvalorização global do dólar. A gente vai falar de preços, tanto ali do minério de ferro, de aço, da celulose. A gente vai falar dos resultados e perspectivas das empresas como Vale, Usiminas, Gerdau, Suzano. E também a gente trouxe aqui um gestor para dar aquela visão ali do buy side, de onde estão as oportunidades. Então, aqui comigo hoje, Daniel Sasson, que é analista do Research aqui do Itaú BBA. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui. E Rafael Furlan, que é cofundador e gestor da Norte Asset. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Um prazer novamente estar participando do Itaú Views. Então vamos lá. Para começar, como eu já falei ali, acho que, toda a bolsa, na verdade, o mundo inteiro não é só commodities, tem sido afetado aí pelo cenário macro, então conflitos geopolíticos, uma expectativa ali de inflação mais alta, atividade global mais fraca. Queria entender com vocês como que pegou, Sasson, ali em commodities, como que pega na bolsa brasileira, principalmente a desvalorização global do dólar, porque são exportadoras, né? Pois é, Marcelo. Acho que é legal a gente fazer um retrospecto rápido. Entre o final do ano passado e o começo desse ano, a gente viu um movimento de busca dos investidores por ativos reais, por ouro, cobre, prata, esse movimento que você falou de desvalorização do dólar contra as principais moedas do mundo, que o pessoal chama de debasement. Quando o conflito no Oriente Médio começou, esse movimento foi um pouco interrompido, Sempre que você tem questões geopolíticas, os investidores costumam ir mais um pouco para os safe havens, para aqueles lugares onde normalmente eles se sentem mais protegidos. E aí o que a gente viu foi um impacto inicial de maior preocupação. A Bolsa teve uma performance super complicada logo no day after do começo da guerra, mas com impactos, eu diria, diferentes, Vale lembrar também que mais ou menos um pouco mais de 30% do índice Bovespa é representado pelas empresas de commodities, Só Vale é 12%, Petro é mais 12%. Então, a variação das ações de commodities tem um impacto relevante no índice como um todo. Mas aí, os impactos foram diferentes setor a setor. Então, por exemplo, para petróleo, o impacto inicial foi claro e super positivo, O petróleo saiu ali da casa de $60 por barril do Brent para ir para 100, 105, 110 em alguns momentos. Então, as empresas que são exportadoras, produtoras de petróleo acabam se beneficiando. No caso das empresas do meu setor, mineração, siderurgia, papel e celulose, o Oriente Médio não é uma região super significativa em termos de oferta e demanda. Então, os impactos vêm mais na segunda derivada, São impactos de segunda ordem. Por exemplo, no aumento de custo de frete transoceânico, no aumento de custos de produção, não especificamente ou exclusivamente relacionados à variação dos preços das commodities. Então, o que eu posso te dizer é que talvez as empresas de commodities, as ações das empresas de commodities até que se defenderam bem, outros setores da Bolsa sofreram bastante mais, acho que o Rafael consegue falar um pouco sobre isso aqui pra gente, mas dentro de commodities, o setor de óleo e gás claramente superando, outperformando as outras commodities. Então, Rafael, como que você ali, como gestor, como que vocês veem, o efeito macro de forma geral e como que vocês veem, o efeito nas commodities? Até isso que eu comentei, que o Sasson já falou um pouco, essa desvalorização do dólar, é um efeito mais pontual? Mudou a tese ali que vocês veem no setor? Perfeito, obrigado pela pergunta. Acho que faz todo sentido a gente falar de macro, Na Norte a gente tem uma tese que a gente mistura o macro com o micro, a gente faz a conjunção dos dois, porque pura e simplesmente você analisar a empresa do ponto de vista fundamental e assim pormenorizado é super importante, mas muitas vezes o macro passa por cima, se o juro sobe muito, ou se o dólar cai muito, ou se você tem risco geopolítico, uma guerra, qualquer coisa do tipo. Então a gente conecta esses dois pontos e acha super importante. Então indo direto, primeiro
primeiro para a tua pergunta inicial, né, e eu vou discorrer um pouco mais, mas a questão do dólar, a gente leva super em consideração para fazer as alocações em commodities. A gente acha que é absolutamente essencial. Então, a resposta é sim, a gente leva em consideração. Olhando hoje o macro, né, eu vou tentar separar em dois grandes fatores aqui, o doméstico e o global. O global, eu vou tentar separar em 4 temas, talvez, aí que sejam bastante importantes. A gente vai passando por cada um deles especificamente. O primeiro que eu acho que é super, hiper relevante é a questão do dollar debasement, que a gente já comentou um pouco aqui. O segundo, né, a gente está falando da questão geopolítica, né, no final das contas, não só a guerra dos Estados Unidos e Irã, mas também o risco geopolítico com a China, né? China e Estados Unidos é uma coisa super relevante que a gente tem que comentar aqui a respeito de commodities. O terceiro ponto é a questão de inflação maior e juros maiores também, que é um movimento que a gente tem visto, que eu acho que tem chamado a atenção e faz sentido, impacta commodities também. E o quarto ponto, que eu vou falar que é macro, mas ele é um pouco micro, mas ele virou tão grande, tão expoente o tema, que eu vou considerar macro, que é a questão de AI e eletrificação como um todo, tá? Então, eu vou botar isso aqui como macro, mas só fazendo esse disclaimer aqui. Então, indo para a questão do dollar debasement, né? A gente sim compartilha desse view de dollar debasement, né? Que é basicamente o dólar estruturalmente mais fraco por razões de déficit fiscal americano recorrentes e cada vez maiores. Então, a gente compartilha absolutamente disso. Acho que ele é um call relativamente consenso no mercado, tanto aqui quanto com investidores gringos. E acho que isso afeta de maneira substancial as commodities, a alocação dos investidores e a nossa também. Por quê? Porque quando você tem essa perspectiva de desvalorização do dólar, os investidores como um todo querem sair um pouco do dólar e diversificar. Essa diversificação vem para onde? Vamos para ouro, vamos para prata, vamos para Bitcoin, vamos para ativos reais, como o Daniel comentou. Então, você vai para real assets ou hard assets. Então, essa parte, por exemplo, do ouro, né, isso reflete na nossa carteira, por exemplo. A gente tem já há algum tempo, por exemplo, o ouro, carrega algum tempo o ouro como reserva de valor, né? E aí tem 2 opções de você fazer isso. Você pode fazer, na verdade, 3, né? Você pode fazer por meio do próprio ouro, você pode fazer por meio de ETFs de empresas, né, de ouro, que a gente tem, que chama GDX, né? Essa é uma opção. E você tem também a Aura, né? Que é uma empresa que o Daniel cobre também, conhece super bem, que é uma empresa que a gente gosta bastante, acho que o management é excelente. Então, você tem essas formas de posicionar. A prata em si a gente já teve, mas a prata tem uma aplicação ainda secundária, né? Que é uma aplicação, ela é um excelente condutor de energia como um todo, então, ela tem uma aplicação tanto fotovoltaica muito grande e tem também uma aplicação para a parte de AI também bastante relevante. Mas hoje a gente não tem, mas é um tema bastante interessante para a gente discorrer. O que só está acontecendo com o dólar debasement, que eu vou linkar com outro fator aqui importante, é que até pelo fator de guerra, os juros e a perspectiva de inflação subiu muito, de forma substancial. Então, toda essa estrutura que a gente está falando de dollar debasement, ele pode estar um pouco em choque, porque quando você olha o juro americano de 10 anos, está em 4,5%. Você olha o juro americano de 30 anos, ele está 30%. Ele está 5%, perdão. O de 30 anos. Então, quando você olha, você fala, poxa, será que o investidor realmente vai diversificar do dólar ou ele vai voltar para os Estados Unidos? E, em paralelo, você tem a questão de AI, que também atrai muito capital para os Estados Unidos. Então, a gente compartilha do dólar debasement, é um tema, a gente se posiciona nele, né, por meio de real assets, por meio de ouro e por meio de algumas commodities que a gente vai falar um pouco mais no detalhe, mas só botar esse terceiro tema aqui que eu citei, que deixa um pouco em xeque essa tese. A parte de risco geopolítico, né, como a gente comentou, tem a questão da guerra do Irã e tem também a questão geopolítica com a China. Da guerra do Irã especificamente, como a gente se posicionou devido a isso? Aumentando as posições em petróleo, né? E aí pode ser por petróleo efetivamente, pode ser por empresas efetivamente. Então, a gente ao longo do tempo, desde o start da guerra, a gente aumentou essas posições em empresas petroleiras. E agora, eu brinco que é um pé em cada canoa, né? Porque você não sabe se vai solucionar a guerra logo, se não vai. Um dia é um tweet falando que está próximo, outro é bombardeando mais uma instalação iraniana e você acha que não está próximo. Então, assim, eu brinco que tem que ser um pé em cada canoa, porque essa parte, como é muito da cabeça do Trump e do pessoal do Irã, né, não dá para você ter edge, não dá para você ter diferencial. Então, eu brinco que essa parte você tem que ser um pouco mais conservador, né? E na parte da China, como a gente se posiciona esse risco geopolítico por meio de terras raras, que a gente pode falar um pouquinho mais adiante, entrar um pouquinho mais no detalhe. Mas então, essa seria o terceiro pilar. E o quarto, que é AI,
como que a gente se posiciona, né, na parte né, de commodities efetivamente, depois a gente pode discorrer um pouco mais, mas basicamente é cobre, alumínio, a parte nuclear também é super importante, então né, urânio é uma coisa importante também da gente ver e discutir, então essa parte de eletrificação como um todo é super interessante. Mas é dessa forma que a gente está olhando o macro com o micro na parte global e conectando com commodities. E aí quando a gente vem para o local, eu brinco que tem 3 temas importantes aqui para a gente fazer a alocação, né? Um é juro, o outro é câmbio, o outro é eleição, né? O juro, obviamente, a gente tem perspectiva, infelizmente, que vai continuar mais alto por um tempo maior, né? Então, assim, no começo do ano a gente tinha uma perspectiva de corte de juro maior, por causa de N motivos, guerra, etc., inflação um pouco mais persistente. A gente acha que essa queda de juro vai ser menor e por isso a gente gosta de commodities, inclusive contra domésticos. A gente pode discutir isso um pouco mais no detalhe, mas é uma forma como a gente se posiciona justamente por isso. A questão de câmbio, por mais que tenha todas essas incertezas, a gente ainda acha que o câmbio está muito bem estabilizado. Outrora, quando você teria guerra, choques, esse tipo de coisa, o câmbio já teria, né, assim, explodido, coisa que não aconteceu dessa vez. Então, outrora, por exemplo, né, no portfólio, a Suzano seria uma baita de uma opção para um tipo de evento desse. Mas como o câmbio está absolutamente controlado, a gente hoje, né, não está gostando tanto, ou prefere ficar de fora. Então, é isso que a gente conecta esse macro com o micro dessa forma. E o terceiro ponto é o eleitoral, que assim como a guerra, a gente não tem visibilidade. Talvez seja 50-50, um tempinho atrás era um pouco mais favorito direita, agora é um pouco mais favorito esquerda. Mas como não dá para ter convicção, realmente essa parte a gente só deixa como no radar, mas não toma posição efetivamente mirando, poxa, esse vai ganhar, ou aquele vai ganhar, aquele lado vai ganhar. Então, acho que essa é um pouco da forma como a gente vê o portfólio como um todo e como talvez o micro, tanto global quanto local, afeta as nossas posições e relações com commodities. Mas, poxa, aqui eu acho que eu já falei N temas que a gente pode discutir ao longo da conversa. Queria aproveitar, então, Rafael, entender um pouco você. Você falou, né, esse posicionamento commodities versus local. Então, entender quais, se você puder falar ali pra gente, quais commodities brasileiras, quais empresas vocês têm na carteira e como que vocês fazem, né? Detalhar um pouco mais essa diferenciação das commodities versus outros setores aqui. Perfeito. Acho que, como o Daniel já comentou, né, a questão do índice, ele é muito pesado em commodities, né? E óbvio que por mais que a gente tenha uma postura agnóstica ao índice, né? Então, quer dizer, a gente não tem que olhar o índice para fazer as alocações, a gente leva em consideração ali como pano de fundo, né? E, pô, a gente vê petróleo, né, com peso grande, Vale com peso super relevante, e entre outras commodities com peso muito grande. E a gente vê o doméstico num segmento um pouco mais frágil nesse momento. E a grande razão para o doméstico estar num segmento mais frágil, obviamente você tem uma questão de economia desacelerando um pouco, mas a grande razão é juros, não tem outra. Então, assim, com a perspectiva de juro um pouco mais alto, e esse juro mais alto for longer, né, vamos colocar assim, realmente você fica um pouco de mãos atadas quando você vai falar, pô, vou fazer alocação em doméstico, né? Então, realmente, a gente tem preterido as empresas de consumo doméstico em detrimento de empresas de commodities que a gente acha que tem momento um pouco melhor. Óbvio que aí a gente pode adentrar, e vamos fazer isso nessa conversa, obviamente, né? Tem coisas boas e coisas não tão boas, né? E acho que a gente pode falar isso um pouco mais de detalhe. A gente gosta de Vale, a gente gosta de algumas siderúrgicas, tem esses temas estruturais que eu comentei de cobre, alumínio, urânio, que a gente pode falar um pouco mais no detalhe. Todas essas partes a gente tá positivo. Petróleo é uma posição que a gente tem, mas como eu comentei, é um pé em cada canoa, porque não dá para saber quando ou se a guerra vai ser solucionada em algum momento. Então, essa é a forma como a gente vê a alocação hoje. Então, a gente tem commodities como tese forte dentro da carteira. Consumo doméstico, ele está um pouco bem menor do que já foi e bem menor do que índices históricos, vamos colocar assim. E a gente tem teses global, mas nessa questão de AI, de eletrificação, a gente acha super importante. Financials e utilities, que por mais esses dois, financials e utilities, eles são um pouco correlacionados a juros, eles são mais protegidos que setores domésticos, pura e simplesmente. Então, essa é a forma como a gente está vendo hoje, mas acho que aí a gente vai adentrando em mais detalhes a respeito das empresas especificamente. Legal. Utilities é até interessante, a gente gravou recentemente com o Guever, e ele fala exatamente isso, né? Que utilities ali é um pouco de safe haven, né? Um safe haven. No final das contas, assim, utilities, no final das contas, ele é muito previsível. Tem fluxo de caixa constante, ele é meio inelástico ao preço, ele é meio inelástico à demanda. Então, assim,
ele é realmente um safe haven, né? Assim, quando você olha o varejo, né? Eu tô dando um varejo como exemplo, talvez, do doméstico mais betado, mas a gente pode falar de Localiza, a gente pode falar de algumas outras opções, né? Builders, por exemplo. Builders é uma posição que a gente gosta um pouco mais também, porque tem uma questão, principalmente Minha Casa Minha Vida, porque Minha Casa Minha Vida sai um pouquinho da questão dos juros, porque como é subsidiado, você sai um pouquinho dessa questão de dependência dos juros. Então, é um setor que eu acho que é mais protegido. Mas quando você vai para varejo depende de crédito para consumir, com esse juro, poxa, realmente é muito desafiador. Né? Complica, né? Complica bastante. Sassão, eu queria entrar um pouco ali no específico do minério de ferro, né? Até como vocês já falaram, Vale tem uma participação gigantesca na Bolsa. Então, como que está essa questão dos preços? Eu vi até um relatório teu falando ali que o preço do minério está mais resiliente, mas mais por uma estrutura de custos, né? E como que está a relação também oferta e demanda, China até um pouco, que a gente fica olhando ali notícia da China e acompanhando o minério, Pois né? Marcelo, acho que seu ponto é bom porque, assim, a China representa 75% da demanda global de minério de ferro, né? Então, eles são realmente quem move a escala. O que eu acho que é interessante olhar é que nos últimos anos os investidores têm ficado um pouquinho menos pessimistas com o minério de ferro. O minério de ferro é uma commodity que ela está associada ou linkada ao formato mais antigo de crescimento da China, né? Aquela China investimento, China capex, China infraestrutura. Poxa, agora a gente está falando de AI, né? De uma migração da economia para consumo, para serviços, para coisas de mais valor agregado. E aí você pensa, bom, o minério de ferro morreu, né? O setor de construção na China já está em declínio, blá, blá, blá. Só que acho que tem alguns fatores interessantes. Por exemplo, do lado de oferta, tem ficado cada vez mais evidente que as minas de minério de ferro do mundo estão perdendo qualidade, né? O efeito, o fenômeno de depletion. Simplesmente o minério vai sendo extraído, ele não, né? Você não planta minério como você planta celulose, ele é um recurso finito nesse sentido. Então, com uma queda normal que vai acontecer de oferta, você consegue, a gente vem vendo um setor razoavelmente balanceado do ponto de vista de oferta e demanda. Além disso, acho que até a produção de aço em alguns outros lugares fora da China, né, o Sudeste Asiático, na Índia principalmente, tem surpreendido para cima, né? Tem sido surpresas positivas. Então, o minério de ferro, apesar de todas as apostas contra por muito tempo, ele segue super resiliente, ele 100, 105, 110 dólares por tonelada já há 2, 3 anos, e em 2026 não foi diferente. Hoje a gente está com um nível de preço ao redor de 105 dólares, que é super saudável, né? Só para colocar em contexto, a Vale consegue entregar minério de ferro na China a 55 dólares por tonelada. Esse é o custo total da Vale, para extrair uma tonelada de minério do chão, para colocar ela em trens no Brasil, levar até o porto, pagar a tarifa de porto, transportar do Brasil até a China, o minério chega lá a 55 dólares. Ou seja, com 105 dólares de preço, a Vale faz quase 50 dólares por tonelada, 50% de margem EBITDA. Né? Claro, é um negócio de bastante capital intensivo, né? Bastante capex, então a margem EBITDA realmente tem que ser alta, né? Diferente de alguns outros setores. Mas a gente tem visto aqui um cenário um pouco mais positivo. E aí, linkando com o que o Rafael falou, né? De, poxa, eletrificação, AI, a Vale tem uma exposição bacana também, por exemplo, a cobre, a níquel. Normalmente, os investidores... Poxa, é difícil, nos meus mais de 10 anos aqui no Itaú cobrindo minério, eu nunca ouvi de um investidor, poxa, eu estou super animado com cobre, então vou comprar Vale. Porque como o minério representa 85% do resultado, ou representava 85% do EBITDA, era uma exposição pequena, né? Era melhor você comprar direto uma empresa de cobre, ou um ETF de cobre, ou algo do tipo. Agora, com a escalada nos preços de cobre, por demanda forte, eletrificação, AI... Base Metals, né, essa unidade da Vale de metais básicos, que é cobre mais níquel, vai representar perto de 30% do EBITDA da companhia esse ano. Fora o múltiplo maior, né? Exatamente. E como tem mais crescimento, é uma divisão que deveria negociar múltiplos mais altos do que 4 ou 5 vezes EBITDA, que é o que o pessoal normalmente considera justo para empresas de minério de ferro. Tem um exemplo, talvez aqui fora da curva, mas de uma empresa da
América Latina chamada Southern Copper, que eu não sei se até poucas semanas atrás era a empresa mais valiosa da América Latina. É um produtor de cobre. Ele é uma situação específica, porque ele tem as maiores reservas do mundo e o custo de produção mais baixo do mundo. Mas, numa era de AI, a empresa mais valiosa da América Latina é um produtor de cobre, né? Então, acho que isso mostra um pouco do valor que a exposição a esses outros segmentos, esses outros negócios podem ter para a Vale. E aí, beneficiado por um preço de minério saudável, resiliente, por preços de cobre e níquel mais altos, a Vale está gerando resultados, tanto em termos de EBITDA quanto de geração de caixa, mais altos do que a gente previa, ou do que o mercado previa. Então, eu acho, inclusive, que a chance de pagamento de dividendos extraordinários no segundo semestre, ela aumentou, versus o que eu imaginava em dezembro do ano passado. Então, a Vale é uma empresa que está gerando resultados fortes e como tem um plano de investimento que não exige tanto capital assim, ela tem devolvido esse dinheiro gerado para os acionistas via dividendos, via recompra de ações. Então, é um nome que a gente gosta aqui na nossa cobertura, Marcele. Depois dos resultados, vocês até reiteraram compra, né? Soltaram ali Pois é. Os resultados em si não trouxeram tantas mudanças aqui para nossa visão. Acho que, se alguma coisa, eles reforçaram que a Vale, do ponto de vista micro, que o Rafael aqui comentava, né, da importância de olhar o que está acontecendo com a empresa em si, reforçaram que está tudo nos trilhos, está tudo caminhando. A Vale, talvez, do ponto de vista operacional, esteja na melhor situação em muitos anos. Aí, claro, o preço de minério de ferro acaba dominando a pauta, mas do ponto de vista da empresa, as coisas estão indo bem. Eu ia só complementar com isso. A gente gosta de Vale, tem Vale, tá? Obviamente, o peso no índice é muito grande, então a gente é under em relação ao índice, mas é uma posição bastante importante ainda, e reitero tudo que o Daniel falou, mas tem mais um ponto que eu gostaria de acrescentar, que é essa questão micro, assim, a mudança de management, né, desde a entrada do Pimenta e tudo que foi feito com esse management novo, eu acho que tem que ser muito elogiável, né, porque realmente, assim, tinha vários pontos, tanto operacionais, como o Daniel comentou, a empresa está no melhor momento operacional da história dela, mas tinha muitas questões de problemas de imagem, seja por Brumadinho, Mariana e assim por diante, que a gente pode discutir aqui, mas que foram limpando o case ao longo do tempo, né, então, o Dani pode falar melhor do que eu, conversa muito com o investidor gringo que tem interesse em Vale, mas era bola preta de muita gente, porque, não vou investir porque não é aprovado por ESG aqui, porque tem esses issues. E acho que esse novo management, além da parte operacional, corte de custos, eficiência operacional, ele também trouxe essa agenda, que eu acho que foi muito importante também, de permitir que o escopo de investimento de investidores que podem investir na Vale aumentasse. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, a gente pode fazer lá fora, então a gente poderia operar, por exemplo, BHP, a gente poderia operar Rio Tinto, a gente poderia operar as outras empresas, mas a gente prefere a Vale do que elas, por causa da questão, obviamente, também de preço, mas também por causa desse momentum positivo que a empresa está com essa gestão nova, né? Rio Tinto tentou fazer uma aquisição bem grande agora há pouco, então você tem uma questão de dúvida sobre a alocação de capital, BHP sempre tem uns issues ali também com a China, né? E a Austrália com a China ali também geopolíticos, então a gente gosta e prefere a Vale, mas esse ponto micro, né? Além, obviamente, do macro, que no final acaba mandando normalmente, que é o preço do minério de ferro, é super importante também, mas acho que é elogiável o que eles fizeram nos últimos tempos. Né? Totalmente de acordo. Essa questão de Brumadinho, de Mariana, né? Você falou ali que a questão da imagem já melhorou. E como que tá no resultado da empresa? Ainda aparece ali provisão, alguma coisa? Não, na verdade, Marcele, as provisões já foram feitas, então a gente está mais agora num período de pagamento efetivamente, né? De desembolsos das reparações. Tem alguns acordos que a Vale assinou com o Ministério Público, por exemplo, sobre a questão das barragens, né? De você devolver as barragens para a natureza, né? O que a gente chama de descaracterização. Então, tem algumas coisas que estão progredindo ao longo do tempo, mas em termos de impactos operacionais, eu diria que hoje já são muito poucos. Acho que o impacto principal é o que o Rafael comentou, é o impacto de imagem, né? Impacto mais institucional para a Vale. E aí eu concordo com ele com relação a
a ser super perceptível o esforço do management, inclusive do senior management, né? Com alguma frequência, os principais diretores da companhia vão para a Europa, vão conversar com esses fundos que ainda têm restrições em investir na Vale, mostram o que tem sido feito pela empresa para mitigar, para lidar com as questões que a Vale reconhece que foram problemas que não deveriam acontecer. E a recepção tem sido bem positiva. Alguns fundos na Europa, no ano passado, já retiraram as restrições. Não é porque eles tiraram as restrições que eles vão comprar a Vale no dia seguinte, mas você aumenta o seu mercado endereçável, né, de potenciais investidores com interesse em olhar o seu papel. Acho que esse é o ponto principal. Bacana. Agora eu queria ir para siderúrgicas, né? Teve um relatório recente também ali, vocês elevaram o preço-alvo de Usiminas para R$11, mencionando o mercado de aço doméstico, aqui um momento positivo, e também já falar de Gerdau, que tem ali Estados Unidos. Legal. Com a maior parte. Vamos lá, Marcele. A Usiminas é uma ação que essa a gente conseguiu pegar bem o momento dela. A gente fez o upgrade em outubro do ano passado, então 7 meses atrás a ação estava a R$5. Com a ação mais perto de 10, a gente começa a achar que a maior parte do upside, ou do que a gente, da nossa tese, está se materializando, né? Que era uma tese de um mercado brasileiro um pouco mais protegido. Então a gente viu o governo adotando, implementando medidas antidumping contra aço importado de China, de Índia. Então isso acaba deixando o setor doméstico com uma competição menor desse produto importado. Com isso, a turma no Brasil tem sido mais bem sucedida quanto a implementar aumentos de preço. E aí, quando você tem empresas, um setor inteiro apresentando margens operacionais super baixas, super comprimidas, um aumento de preço melhora o EBITDA, tem um efeito multiplicador muito grande, né? O que a gente chama de alavancagem operacional. E é isso que a gente está vendo, né? A gente tem visto as empresas, Usiminas, CSN, Gerdau, ArcelorMittal, embora essa não seja aberta no Brasil, anunciando aumentos de preço, isso tem trazido uma melhora para o resultado. Daqui para frente, especificamente sobre os Usiminas, eu acho que a gente precisa ver preços subindo ainda mais do que a gente tem de informação hoje. Eu acho que a ação já está um pouco... a gente continua gostando, continua com uma recomendação de compra na ação, de outperform, mas eu acho que o colchão de valuation é um pouco menos interessante do que era alguns meses atrás, simplesmente porque a ação andou mais de 70% no ano. Né? E aí a Gerdau, eu diria que é até a nossa preferência entre as siderúrgicas brasileiras, porque hoje 75% do resultado da Gerdau vem dos Estados Unidos. E Estados Unidos está indo super bem, principalmente a parte não residencial. Né? Como os juros nos Estados Unidos também estão altos, a parte residencial, que depende mais de crédito, ela está um pouco mais lenta mesmo, mas a Gerdau não tem exposição a isso. A Gerdau tem exposição à infraestrutura e ao segmento industrial. E infraestrutura, tem várias iniciativas do governo, né? Inflation Reduction Act, Infrastructure Bill, CHIPS Act, que tem incentivado muito o investimento em infraestrutura. E voltando de novo para o ponto da AI, olha como esse tema permeia, né? Muitas das coisas que a gente fala até para uma empresa que produz aço. Por isso até que eu brinquei que é macro e não... Ele deixou de ser micro, né? Deixou de ser específico, ele virou macro. Pois é, olha só. Na nossa conferência CEO Conference de Nova York de 2 semanas atrás, a Gerdau comentou que cerca de 10% a 12% do volume da empresa hoje nos Estados Unidos, né, da demanda por aço dela nos Estados Unidos, vem de construção de data center e de parques solares, né, de energia solar. Então, quer dizer, tudo bem, você pode falar que 10% a 15% da demanda não parece tanto, mas é que é uma demanda que 3, 4 anos atrás era virtualmente zero, né? Uma demanda que surgiu, cresceu. E já representa aí um pedaço interessante do volume dele. Então, a Gerdau seria a nossa top pick aqui do setor no Brasil. E uma outra empresa que a gente gosta, pensando mais em América Latina, né, a gente também cobre empresas fora do Brasil, é a Ternium. A Ternium é uma empresa que tem 60%, mais ou menos, 60%, 70% dos resultados vindos de México, e ela está
agora acabando um ciclo de investimento super significativo nesse ano, então a gente vê um ponto de inflexão nos resultados da empresa em 2027, na geração de caixa, né? Com a conclusão desse projeto, o EBITDA vai aumentar, né? Ela está trazendo capacidade nova e mais eficiente, com menos custo, e o CAPEX, né, o investimento vai cair. Então, você tem mais resultado e menos investimento, a sua geração de caixa aumenta. Acho que a gente está exatamente nesse ponto de inflexão e pensando em América Latina, uma empresa que a gente acha que pode andar mais nos próximos 12 meses. E vocês na Norte, Rafael, como que vem aí siderúrgicas no Brasil e vocês têm posição fora do Brasil também? Legal, não, excelente pergunta. A gente, né, estava até comentando com o Daniel aqui em off um pouco antes, né, que a performance das siderúrgicas tem sido bastante positivas, né? Se for olhar vis-a-vis, por exemplo, o que aconteceu no mês com a Bolsa, né, o Ibovespa nesse momento está caindo 6% no mês, com a maior parte das siderúrgicas subindo no mês, né? Então tem sido uma performance interessante. E por mais que eu concorde com todos os pontos que ele colocou, o nosso play, o nosso cavalo de preferência tem sido a Ternium. Foi o último nome que ele comentou ali, mas por mais que a gente concorde com o ponto de vista da Uzi Minas e da Gerdau, a Ternium tem sido nosso cavalo preferido. E aí eu reitero, né, o que o Daniel comentou na questão o ciclo agora virou, você parou os investimentos e agora é a hora da colheita, né? Então você parou o CAPEX e agora é a hora de gerar caixa. Possivelmente vai gerar caixa ali na faixa de duplo dígito, que a gente vê com olhos bem positivos, pagar dividendo. Outros adicionais que a gente vê como muito relevante também, só adicionando ao que o Daniel já falou, é a questão efetivamente do valuation. A gente acha uma empresa bastante barata olhando para 27, por mais que ela tenha subido nesses últimos tempos. É uma empresa que negocia ainda, na nossa visão, a 3,5 vezes a EBITDA para 27. A gente acha um valuation bastante barato, com eventualmente 12 ou duplo dígito até de free cash flow yield. Tem um evento muito interessante que pode destravar valor também, eu acho que isso é importante a gente comentar, né? Assim, a Ternium, né, o key market dela é no México, né? Né, volta no risco geopolítico, a gente comentou, não estava falando no começo, também que permeia quase todas as discussões que a gente tem. O Trump e o governo americano botou tarifa efetivamente. E tem um acordo efetivamente que pode ou não sair, mas existe a possibilidade de sair, que a gente chama de USMCA. E se sair, venha a ser muito positivo para a Ternium. Então, assim, o basic case nosso já é positivo, a gente já vê uma empresa barata com os resultados melhorando nos key markets, principalmente México, a gente já vê, enfim, as coisas acontecendo lá. Primeiro tri foi muito bom da empresa, eles guiaram para o segundo tri melhor ainda, deram uma perspectiva mais favorável. E se sair essa opcionalidade do USMCA, a gente acha ainda que tem bastante coisa para andar. Então, a gente trata isso um pouco como opcionalidade, né? Então, acho que esse ponto também é válido aqui reiterar. Então, é o papel que a gente está mais otimista na parte de siderurgia. Então. Legal. Agora eu queria falar um pouquinho de celulose, papel celulose, dinâmicas de preço. Também vi ali um relatório de vocês falando, né? Maior possibilidade de aumento de preços Europa e Estados Unidos do que China, pela dinâmica ali da fibra longa e fibra curta. Então, como que vocês veem? Como que vieram os resultados, né? Suzano foi em linha e Klabin levemente negativo, pois né? Pois é, Marcelo, eu acho que aqui talvez a gente, não sei se o Rafael concorda comigo, vamos ouvi-lo depois, mas é o setor em que eu vejo menor interesse de forma geral dos investidores. É um setor que eu acho que está um pouco menos demandado, né? Às vezes, poxa, se eu não puxo o assunto sobre celulose nas reuniões que eu faço com os investidores, ninguém nem me pergunta. E eu acho que a razão para isso, a gente discutiu no começo do nosso papo aqui, que é esse momento de dólar mais fraco, né? A Suzano, a história vai mudar um pouquinho no segundo semestre, quando ela incorporar os negócios da Kimberly-Clark lá fora, mas hoje ela é uma empresa que tem 85% do resultado vindo de celulose, 15% de papel, e da parte de celulose, a esmagadora, mais de 90% dos volumes são exportados. Então, um cenário em que, de repente, a gente viu o câmbio vindo para mais perto de 5, em alguns casos até abaixo de 5, em alguns momentos desse ano, a empresa sofre, né, com a rentabilidade. Uma parte significativa dos custos são em reais, né? Então você não tem tanto um benefício na sua parte de custos de $1 mais fraco e você perde receita quando medido em reais, quando o real está um pouco mais apreciado, né? Então, dado que os investidores não parecem estar preocupados com uma explosão do câmbio, né? O Rafael comentou aqui que o câmbio está super controlado, acho que as empresas de celulose, Suzano, Klabin, acabam perdendo um pouco uma função histórica tradicional que elas tinham no
portfólio de ser o hedge do portfólio, né? Poxa, se o Brasil der errado, se o câmbio for para 10, não, então eu quero ter um pouco de Suzano porque a empresa vai se beneficiar. Como esse cenário hoje não parece o base case de ninguém, a empresa, o setor perde um pouco de atratividade. Claro, tem outros eventos ou outras questões que provavelmente o Rafael e a Norte também estão com o pé em cada canoa, né? A eleição presidencial é algo que costuma trazer volatilidade para câmbio e tal, mas hoje não parece ser o cenário base de ninguém. Tem até alguns investidores que acham que se não fosse todo o conflito no Oriente Médio, Irã, Estados Unidos, etc., o real estaria ainda mais apreciado do que os R$5 que a gente está vendo hoje. 4,70, enfim. Essa é a visão de alguns investidores locais. Então, sobre a celulose em si, né, falando um pouco da commodity, a gente está num momento, eu diria, nos últimos 2 anos de mudança estrutural do setor. A gente viu a indústria na China se verticalizando. Então, os papeleiros chineses que compravam celulose à torto e à direito, e boa parte vindo do Brasil, estão começando a produzir um pouco mais do que eles necessitam, do que eles usam de celulose, e isso acaba colocando um pouco de pressão do lado da demanda, né? Na verdade, diminuindo um pouco esse crescimento de demanda que sempre sustentou aqui uma visão mais positiva para o setor. Então, até que a gente veja essas capacidades da China parando de entrar, né, ou esses impactos em oferta e demanda se estabilizando, talvez a gente veja um setor um pouco menos, com menos pontos positivos aqui para os investidores. E vocês na Norte têm exposição à celulose? Olha, eu assino embaixo no que o Daniel falou, assim, pouca coisa a acrescentar, mas resumindo, eu acho que o macro ele passa por cima do micro muitas vezes, como a gente falou, e essa questão do câmbio afeta realmente o mood, né, em relação a Suzano, em relação à celulose. E o micro também já não está dos melhores, né? A gente pode falar que já foi melhor a questão de perspectiva com celulose, enfim, como o Daniel já bem comentou. Então, assim, quando você junta o macro eventualmente não favorável para essa questão do câmbio com o micro também não muito appealing, não muito atrativo, para a gente não faz sentido ter nesse momento. A gente prefere eventualmente ter outros hedges de câmbio em outros nomes, né? Ou até mesmo no próprio câmbio, enfim, com estruturas de opções, etc. Então, vocês são um exemplo do que o Daniel falou, do pouco interesse do investidor, né? Perfeitamente. Então, eu queria voltar naquele tema que a gente já falou um pouquinho, de tecnologia, de terras raras, de outras commodities ali que estão interessantes. Então, como que você está vendo, né? Como que ali na análise vocês estão vendo esse setor, e vocês na Norte, como que estão vendo aí os investimentos? Deixa eu começar aqui, Marcelo. Eu na verdade, talvez tenha menos a contribuir aqui do que o Rafael, porque no meu universo de cobertura não tem nenhuma empresa listada hoje no Brasil com exposição direta a terras raras. Até há algumas empresas, por exemplo, a Viridies, né? Uma empresa que opera no Brasil e é listada lá fora, mas hoje a empresa está numa fase mais pré-operacional, né? Deveria começar a produção ali por 2028. Então, até tem alguns nomes que a gente tem sido perguntado, a gente percebe o interesse dos investidores, né, do buy side, mas a gente ainda não tem cobertura formal sobre essas empresas. Agora, eu acho que no caso específico de terras raras, tem uma questão geopolítica super importante. Depois do Liberation Day do Trump, a China restringiu as exportações de alguns tipos específicos, né, de algumas terras raras específicas para os Estados Unidos, né? Terras raras são 17 elementos, dos quais 4 são os principais, na verdade, e os Estados Unidos importavam 2 desses 4 em maior quantidade da China. Então, tem uma questão geopolítica, tem uma questão de estar à frente do desenvolvimento tecnológico e militar. Terras raras são importantíssimas para ímãs superpoderosos, então para equipamentos eletrônicos, para bateria de veículos elétricos. Então tem toda uma questão estratégica por trás de simplesmente ter terras raras que tem chamado a atenção dos investidores. Mas hoje ainda as principais opções não são listadas no Brasil. Os investidores têm que ir para fora para ter exposição a isso. O que a gente vê, né, em termos um pouco mais de AI, é essas exposições indiretas, como a que eu comentei
comentei de demanda da Gerdau nos Estados Unidos melhorando por construção de data center, né? Mas pensando especificamente em exposição direta, no Brasil é um pouco mais difícil. Vamos lá. Antes até de falar dos temas específicos, eu acho que é legal ter um pano de fundo para essa tese, que o pano de fundo, na minha opinião, é o seguinte, né? O mundo está mudando efetivamente, né? Vamos colocar moléculas, hidrocarbonetos, né? Para elétrons ou eletricidade. Existe essa transição em diversos setores e segmentos da economia. Então, qual o efeito disso? O efeito disso seja por causa da eletrificação de carros, seja por causa de AI e a demanda por data center que você está tendo, o mundo está caminhando para essa questão da eletrificação. Quais são os metais ou quais são as empresas beneficiadas com essa questão de eletrificação que a gente pode comentar? Então, a gente já falou um pouquinho sobre urânio, mas o urânio é um claro winner nesse sentido, porque naturalmente como você precisa de mais geração de energia, mais eletricidade, e queimar carvão infinitamente não vai ser sustentável, então obviamente você precisa de outras alternativas. Então, por mais que você tenha tido um ou outro problema nuclear na história, é uma energia limpa, é uma energia segura, etc. Então, faz todo sentido. E até isso foi intensificado depois da guerra Rússia e Ucrânia também, porque se percebeu que existia essa necessidade, e a gente volta de novo no ponto de vista geopolítico, tem a questão de trend, né, de tendência, mas tem a questão de geopolítica também, então isso é uma questão de safe. E aí, para ter exposição em urânio, obviamente você tem algumas empresas, mas são listadas Cazaquistão, Cazaproton, enfim, é mais difícil. Então a gente prefere fazer por meio de ETF, então a gente tem um ETF que chama URA, e é por meio desse ETF que a gente tem exposição. Então essa é a parte de urânio. Outros dois temas que a gente gosta e tem bastante exposição hoje é cobre e alumínio, tá? Além das terras raras também, que eu vou complementar um pouco no final, mas cobre e alumínio são super relevantes porque, né, principalmente o cobre, acho que é o mais claro winner nesse sentido, porque ele é o melhor condutor de energia no final das contas, então tá claro que com uma eletrificação, a demanda por cobre, ela aumenta de forma substancial, por causa de data center, por causa de eletrificação, enfim, você precisa de mais grid, você precisa de mais sistemas instalados, dentro do data center você também vai precisar de mais, né, transmissores, etc. Então, assim, o cobre está presente em tudo, então a demanda por cobre realmente está muito pujante e do ponto de vista de oferta, você não consegue fazer esse catch-up de oferta tão rápido. Não é simples, não porque não tem até cobre, mas não é simples extrair, não é fácil você fazer. Então, como o Daniel comentou, o Southern Copper é a empresa mais valiosa da América Latina hoje, uma empresa de cobre, né? Que parecia loucura há algum momento, né, atrás, mas é por causa desse efeito que está tendo na demanda e do outro lado você não consegue aumentar a oferta de maneira rápida. Nesse tema, né, a gente tem algumas empresas menores que a gente gosta, mas você pode ter exposição por meio de ETF, por meio do COPX, que é um basket de empresas de cobre. Você pode ter, obviamente, alguma exposição por meio da Vale, a gente já discutiu, mas não é uma exposição direta. E a gente prefere umas empresas um pouco mais, são menores, mas são muito interessantes. Eu vou citar duas aqui, mas uma eu vou entrar um pouco mais. Hudbay a gente gosta, uma empresa também muito bacana, mas uma que a gente está um pouco mais animado recente, porque eu acho que tem um trigger específico, é a First Quantum, né? Porque a First Quantum, ela é uma empresa basicamente no Panamá. A grande, ela parou a operação, 60% da operação foi parada por um motivo político, e até um motivo político, manifestação popular, etc., no Panamá, em 23, né? E você está próximo de um acordo para voltar a operação dessa mina e você voltar a ter essa capacidade. Então, além de ser uma empresa bacana, bem tocada, conseguiu superar essa fase difícil mesmo com esse embargo, com essa proibição. É uma empresa que talvez tenha um trigger aí próximo que a gente acha muito legal dar uma olhada. Não é listada no Brasil, mas como o Daniel mesmo comentou, não dá para operar cobre, né, estando só listado aqui no Brasil, infelizmente. Aí, passando para alumínio, a gente até tinha CBA, mas também já foi deslistado, foi comprado, foi vendida, então, enfim, também você não tem essa opção. Então, no alumínio também a gente tem que olhar para fora. O alumínio você pode considerar que ele é uma segunda derivada do cobre, porque, de certa forma, eles são um pouco intercambiáveis, né? Se o cobre, obviamente, tá muito alto, você pode usar o alumínio, que é um pouco mais barato e um pouco mais leve, então, de certa forma, eles têm uma certa correlação. E o alumínio, além também de todos esses usos da demanda que a gente está falando, por AI, etc., eletrificação, você tem uma questão também de oferta no alumínio, que nesse momento está muito
muito em voga por causa da questão da guerra. A guerra fez com que porque até a gente estava falando, quem que tem oferta e demanda e é afetado por causa da guerra? O alumínio então você teve um fator bem relevante também no alumínio, que é específico de oferta, que, por exemplo, o cobre não tem. O cobre é só, olha, eu preciso rampar estrutural. Mas o alumínio você tem um choque na oferta. Então essa é uma posição também que a gente gosta do tema, gosta da commodity, e a gente tem exposição nela por meio da Alcoa. Tá? É a forma como a gente tem essa exposição no tema. E finalmente, só complementando Terras Raras, a gente já tinha comentado, também a gente gosta, assina embaixo em tudo que o Daniel comentou, e a gente tem exposição na Viridies mesmo, né, que ele também já havia comentado, mas é uma empresa que é considerada uma junior mining, né, é considerada uma empresa ainda pré-operacional, só que os steps do pré-operacional estão cada vez mais perto de virar operacional, né? Então, assim, você tem, ali no começo de uma junior mining, você tem um risco gigantesco, você tem que provar reserva, aí você tem que provar licença ambiental, aí você tem que conseguir financiamento, você tem N coisas. Fechar um acordo comercial, de repente, em algum comercial. E a Viridies está check, até o acordo comercial também já está muito mais próximo, muito iminente também. A gente viu, né, acho que esse ponto é importante, tem uma peer brasileira aqui, né, a Serra Verde, foi adquirida, né, pelos Estados Unidos. E só lembrando, por que essa questão de terras raras virou geopolítica e virou Estados Unidos contra a China? Os Estados Unidos está, sim, disposto a colocar dinheiro infinito em quem consiga extrair. E o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras depois da China. E a questão aqui, né, o Daniel pode complementar aqui também, mas terras raras não é escasso em si na natureza. A questão, não são raras. Não são raras, como o nome levaria a crer. Mas a questão das terras raras é que a extração, o refino e virar o imã ali, todo esse potencial, esse processo, a China tem basicamente um monopólio. E é super caro. E essa é super caro. Essa é a parte difícil em si. E nessa parte também a Viridies fez uma parceria com a Ionic também, então, com uma joint venture também, então ela já está mais avançada nessa parte. Então, são vários steps ali. Ela tem uma mina muito grande ali em Poços de Calda, e é baseado em argila iônica, que eu brinco que é o sweet spot, porque é a mais fácil de extrair, é a mais barata, né, dentre as terras raras que você pode ter. Então tem vários méritos a empresa. Obviamente a gente sabe o risco, é pré-operacional, tem, enfim, N riscos aqui que a gente pode citar, mas como eu comentei, todos esses processos ela tá check, e a gente tá ficando mais confortável, cada vez mais confortável com ela. Então é a forma hoje como a gente opera o tema de terras raras. Tem outras opções, tem opções mais maduras, tem a Clara, tem a australiana, que também é mais madura, você tem a própria Meteoric, que tem uma mina do lado, exatamente ali em Poços de Caldas também do lado, basicamente da Viridies, mas ela negocia em outro patamar de preço, então a gente vê a simetria da Viridies um pouco maior, mas basicamente esse é o case. Então, eu diria que nessa parte assim de eletrificação mais geopolítica, mais outros metais, né, outras commodities, eu destacaria isso. Acho que o nuclear, a gente já falou urânio, cobre, alumínio e a parte de terras raras, né? Acho que é isso. Legal, muito mais do que minério de ferro e petróleo, né? Pois é, mas ainda assim me chama a atenção sempre, Marcele, que todo mundo decreta o fim das commodities tradicionais e elas cada vez ganham uma sobrevida maior, né? Então, acho que é legal que os investidores estejam olhando para outras coisas, não para substituir commodities que eventualmente vão acabar, nem acho que vão. Inclusive, minério de ferro ou aço é super importante para a construção de painéis solares, de usinas eólicas, né? Você precisa da mineração mais tradicional para passar por esse processo de transição. Mas é legal ver que há opções diferentes para você, de repente, ter uma exposição mais direta às tendências mais atuais, né? Acho que só corroborando o que ele está falando, e a gente já pincelou um pouco, mas acho que uma conclusão interessante é assim, olha, o AI, né, AI como um todo, vai disruptar muitas coisas. Então, você tem coisas que são facilmente ou mais claramente disruptadas, tipo alguns tipos de software. Você tem coisas que são, talvez, não alteradas por AI, e a gente está falando de real estate, algumas commodities mais físicas, e você tem outra parte que vai ser beneficiada, e não é só NVIDIA, TSM, você tem uma parte aqui de commodities que vão ser usadas para infraestrutura de AI, que são as beneficiadas de AI. Então, no final das contas, você operar AI pode ser por meio de chips, pode ser por meio de memória, mas pode ser por meio de commodity. Então, acho que essa é uma grande conclusão, uma conclusão importante que a gente vê aqui, né? Vários elos da cadeia, né? Exatamente.
Legal. Bom, muito obrigada, Rafael. Foi super completo aí. Acho que todo mundo quer entender commodities e como operar. Tua análise aí foi bastante bacana. Boa. Gina, obrigado. Eu agradeço novamente o convite. É sempre um prazer estar aqui no Itaú Views. Obrigado, Rafael. Obrigado, Muito Marcele. obrigada, Sassão. Foi ótimo. E obrigada a você que nos segue e nos acompanha aqui no Itaú Views. Então, lembrando ali, não esquece de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify, no Instagram, que inclusive a gente bateu ali os 40 mil seguidores. Então, aproveitando ali para já agradecer quem está no Instagram com a gente. É isso e até a próxima.